Bom, a gente fala mais sobre a CPI da Covid, daqui a pouco a leitura do relatório final apresentado por Renan Calheiros, que deve pedir cerca de 70 indiciamentos, mais precisamente são 66. E entre eles o líder do governo na Câmara, o deputado Ricardo Barros, que também é alvo de processo em debate no Conselho de Ética. O deputado Ricardo Barros conversa conosco nessa edição do Jornal da Manhã. Sempre bem-vindo, deputado. Obrigado por nos atender. Oi, tudo bem? Tudo bem, deputado. Bom, deputado, o senhor já teve todo espaço... Bom dia para vocês. Obrigado. O senhor já teve todo espaço para se defender, para rebater todas as acusações que a CPI faz contra o senhor. E eu pergunto, o senhor, pela longa experiência política, o senhor acha que esse documento remetido ao Ministério Público, isso vai dar algum resultado? Nenhum resultado. Tem um capítulo inteiro sobre Ricardo Barros, 50 páginas. As primeiras 5 páginas ele copiou do próprio Ministério Público, portanto não vai somar nada, é uma ação que já corre sobre aquele antigo caso da Global, lá onde nós estamos provando que fizemos a compra absolutamente dentro da regra que estabelece a legislação e com pareceres favoráveis, porque o processo de compra daqueles medicamentos de alto custo da Global estava judicializado, e as decisões da Justiça sempre favoráveis às posições do Ministério. Depois ele fala das minhas empresas, que não têm nada a ver com a CPI, são empresas patrimoniais que compram e vendem imóveis, portanto, não são empresas que produzem nada, então não tem, fala que não tem muitos funcionários, não precisa mesmo, porque não é o objetivo delas. Depois ele fala bastante também da questão daquele gabinete paralelo. Eu nunca fiz parte do gabinete paralelo, nem existiu esse gabinete paralelo, mas eu emiti a minha opinião sobre imunidade de rebanho, está lá, inclusive eles escrevem uma fala minha dizendo que temos que alcançar 70% de pessoas imunizadas por contágio e por vacinação. No Brasil já foram 20 milhões de pessoas contaminadas por contágio. E faz parte da progressão que nós temos que ter para alcançar a imunidade de rebanho, que aí, neste momento, já mostra uma redução muito significativa de mortes na Covid no Brasil, de internações também, é resultado da vacinação. E também dos 21 milhões que ficaram imunizados por contágio. Então, só tem isso no relatório, não tem nada de novo. Nenhum fato novo. A minha relação com o Covaxin, ela foi negada por 12 pessoas foram ouvidas, que trabalharam no processo da Covaxin, todos negaram o meu envolvimento. O senador Renan insiste por questão moral, para não dizer que eu investiguei e cheguei à conclusão de que ele não participou. Então ele insiste nisso, mas não terá fundamento e não vai ser, vamos dizer, objeto de nenhuma medida do Ministério Público, porque a investigação feita pela CPI já provou que, de fato, eu não participei das questões da Covaxin. Assim como eu, Osmar Terra, vários outros estão lá, 6 deputados, ministros, estão lá por diletantismo do Renan. Ele sabe que não há culpabilidade, todo mundo... A Covid é uma coisa nova para o mundo todo. Hidroxicloroquina começou a ser ministrada à recomendação da Organização Mundial de Saúde, e ela, de fato, melhora a imunidade das pessoas, portanto, não é se melhora ou não melhora para a Covid, melhora para qualquer coisa que a pessoa tenha. Então, nós não vamos ficar aqui discutindo essas coisas, porque elas não chegarão a um resultado objetivo, se sim ou se não. Todos os países usaram o que tinham de ferramentas para combater a Covid. Sim. Alguns foram melhor sucedidos, outros não. Tem muito a ver também com o tipo de sangue, tem muito a ver com o clima, tem muito a ver com tantas outras coisas. E a gente, aqui no Brasil, tem o Programa Nacional de Imunização, que é um dos melhores do mundo, e nós vamos, em breve tempo, ser o país que mais percentual de pessoas vacinou em todo o mundo. Deputado, na sequência, a pergunta de Rodrigo Constantino. Bom dia, deputado. Pois é, nós ouvimos ainda há pouco o senador Otto Alencar e parece que ele está tentando responsabilizar cada óbito de Covid ou com Covid no Brasil, responsabilizar o governo ou o presidente. E parece que o Brasil está numa ilha isolada do resto do mundo, né? O Brasil é um dos países não só que mais vacinaram, como quando a gente olha o que aconteceu em Israel, nos Estados Unidos, onde eu moro, houve depois um surto de novas mortes, infelizmente, mesmo após uma taxa de vacinação expressiva da população. E muitos entendem que isso pode se dever, por exemplo, a variantes
né? Só que o Brasil teve a variante Delta, a variante que veio de Manaus, né, antes desses países e, portanto, entrou nesse ciclo de maneira precipitada. A pergunta que eu faço ao senhor é, de fato, essa CPI é apenas um instrumento político de oposição para tentar desgastar o presidente com narrativas? É isso que estamos vivenciando? Olha, eu entendo que a CPI tem o seu papel, né? Ou decidiu-se fazer uma investigação, e aí vocês ouviram lá os quase 60 ou mais de 60 pessoas com opiniões divergentes, uns defendendo isolamento, outros contra, uns defendendo máscara, outros contra, uns defendendo hidroxicloroquina, outros contra. Portanto, não há uma verdade sobre este assunto, né? A CPI tenta constranger o governo, dizendo que mais mortes ocorreram por ação do governo, né? Mas nós temos que entender que também o governo é que patrocinou. Nenhuma vacina no Brasil foi dada, se não for paga pelo governo Bolsonaro. Todas, sem exceção. Até aquela primeira dose que o Dória deu lá, sem convidar ninguém do governo federal, foi paga pelo governo federal. Então, essas coisas é que precisam ficar claras. O presidente, nós fizemos, eu me lembro, em novembro do ano passado, uma medida provisória de 20 bilhões de reais para comprar vacina para todo mundo, e nem acabou o dinheiro ainda, porque já se conseguiu contratar toda a capacidade de vacinar todos os brasileiros, e ainda temos recursos para comprar mais vacinas, né? O Brasil ficou restrito a poucas opções de vacina por conta da letargia da Anvisa, que foi muito lenta, continua muito lenta, e também por conta da CPI, que afastou os fornecedores de vacina. Ninguém mais quis tratar de vacina no Brasil para não vir sentar nesse circo aí que é a CPI. Então, isso é que aconteceu. As empresas abriram mão dos seus representantes, ou eles pediram para sair, ou eles foram saídos e vão esperar passar a CPI. Você pode ter certeza, viu? Daqui 10, 15 dias está cheio de vendedor de vacina mandando de empresas estrangeiras que tem que ter um representante comercial no Brasil por exigência da lei de licitações, 8666, eles vão começar a se apresentar aqui depois que acabar a CPI. Mas para participar desse circo não vem ninguém. Deputado, agora a pergunta é de Diogo Schelp. Deputado, bom dia. Deputado, eu acabei de receber a informação aqui em primeira mão para a Jovem Pan que o novo relatório para a Conitec, aquele relatório que foi elaborado por um painel de especialistas, o novo relatório foi já entregue à Conitec e será submetido à votação da Conitec amanhã, em reunião amanhã. Esse novo relatório mantém a rejeição à hidroxicloroquina, outros medicamentos considerados do tratamento inicial, indicando, segundo esse painel de especialistas, que esses medicamentos não têm eficácia contra a Covid, nem mesmo na fase inicial. Aprovado pela Conitec, que é um órgão consultivo do Ministério da Saúde, o senhor defende que, pelo menos a partir de agora, essa recomendação seja adotada, então, no SUS e em outras instâncias de saúde do Brasil, ou seja, a recomendação de que esses medicamentos não têm eficácia contra a Covid? Bem, isso é uma recomendação importante, porque desde que iniciou a pandemia, eu vou repetir, a hidroxicloroquina foi mandado dar pela Organização Mundial de Saúde, né? Aí, quando um medicamento chamado Remdesivir foi aprovado no FDA, que é a agência americana, que custa $3 mil de tratamento, aí a OMS falou, não, agora hidroxicloroquina de R$30 não funciona mais, só funciona o de R$3 mil, né? A coincidência. Então, o que eu percebo é que vai prevalecer o quê? A autonomia do médico. Se o médico receitar, está valendo, amigo. Não quero saber se alguém gosta ou não gosta. Terá literatura a favor e terá literatura contra. Então, desde o início, a gente fala a mesma coisa. Cada um, com as suas comorbidades, pode se submeter a um determinado tratamento que o seu médico acha o melhor para aquela situação. Então, mas aí passa a ser uma recomendação oficial do Ministério da Saúde. Isso não muda o cenário? Não acho que não. Para o off-label, não. O off-label é defendido pelo Conselho Federal de Medicina, pela Anvisa e por todo mundo. O off-label o que é? É o médico receitar um medicamento que é indicado para uma doença para tratar outra doença, né? É isso que existe no mundo inteiro, que é uma prerrogativa do médico, né? do profissional médico, ele entender que para aquele paciente, com aquelas comorbidades que ele tem, né? Com aquela situação que ele está,
um determinado medicamento pode fazer efeito, embora não tenha sido desenvolvido para resolver aquela doença especificamente. Isso acontece em diversas situações em todo o país e vai continuar. Médico é médico, ele tem autonomia para prescrever. Agora, claro, uma recomendação oficial como essa pode influenciar os médicos a não prescrever. Deputado Ricardo Barros, para a gente encerrar, o senhor ficou surpreso de ter sido citado dessa forma no relatório de Renan Calheiros, com tantas páginas, tantas acusações, como o senhor disse, um capítulo especial. Pretende processar Renan Calheiros? Acha que pode ter êxito nessa ação? Com certeza. O Renan Calheiros vai ser processado por abuso de autoridade e por denunciação caluniosa. O Amarazis porque suspendeu a minha oitiva sem justa causa. Ele me deu cerceamento de defesa e me impediu de esclarecer coisas que eles estão escrevendo aí no relatório. Eu já podia ter esclarecido lá. Eles impediram a minha fala na CPI porque eu destruí a narrativa deles com documentos. Tudo que eles estavam falando, eu fui provando documentalmente que não era. Eles perceberam que não era vantagem continuar me ouvindo. E era bom, porque eu tinha vários outros temas para esclarecer. Ele já tinha chamado o tema VTC-Log, eu estava com toda a documentação para apresentar, aí eles desistiram, né? Porque eu falei que a CPI causou muito mal ao país e causou mesmo. Né? Nós estamos aí discutindo isso há muito tempo, não vai chegar a nada, as acusações são totalmente sem fundamento, ninguém tem a verdade sobre o Covid. Ninguém tem. Talvez daqui a uns anos nós vamos poder fazer um balanço de todas as experiências do mundo e chegar à conclusão que uns tiveram intuição e acertaram mais e outros menos. Mas não há uma verdade hoje sobre o Covid. Qualquer medicamento, para ser registrado, precisa 2 anos de testes clínicos. Ok, deputado. A Covid nem tem 2 anos. Então, tudo que está sendo feito, inclusive as vacinas, são experimentais. Deputado Ricardo Barros, mais uma vez obrigado por atender a Jovem Pan. Bom trabalho. Obrigado, estamos à disposição e vamos processar esses mentirosos da CPI. Boa quarta-feira, deputado. Agora 9h36. Repita. 9h36.